Bom, vocês já viram essa tela aqui, né? Que é sobre grandezas vetoriais, né? Vou avançar um pouquinho mais no estudo de vetores, tá? Porque essa matéria no livro, ela traz mais coisas e às vezes, e alguns passos importantes para a gente, ela falta, ela deixa a desejar, tá? Só lembrando, né, que a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos as características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Deixa eu aceitar o link. Bom dia, Lohan. Então, né, uma grandeza física é diferente da unidade física. Por exemplo, quando eu falo que a velocidade de um carro é de 300 km por hora, 300 km por hora, velocidade é o quê? A velocidade é a grandeza física. E quilômetros por hora é a unidade de medida, tá? Eu gosto sempre de dar ênfase à unidade de medida, porque ela é importantíssima na hora de você resolver os problemas. Muitas vezes, se você souber a unidade de medida, você sabe que letrinha usar, porque tem aluno que fala assim, professora, eu não sei que letra usar ou como substituir. Mas se você sabe a unidade de medida, você vai associar a unidade de medida àquela letra, né? Como também já falei, uma grandeza escalar é aquela que pode ser representada de forma satisfatória por intermédio apenas de um número e uma unidade de medida, né? Os mais comuns são o termômetro, por exemplo, esse aqui é um termômetro clínico, né? Quando vai a temperatura, aqui está marcando 37 graus, né? Então, aqui a temperatura, quando fala que a temperatura é igual a 37 graus Celsius, eu não preciso de mais informações. Essa informação é satisfatória para que eu preciso. Quando eu falo, por exemplo, aqui está marcando 10 horas e 10 minutos. Essa informação é satisfatória. Então, temperatura, tempo, são grandezas escalares. Quando eu compro 1 quilo de batatas, também essa informação já é satisfatória. Eu não preciso de mais nada para complementar, né? E o que nos interessa agora são as grandezas vetoriais, que elas só ficam totalmente determinadas com o valor, uma unidade de medida, e módulo, direção e sentido, né? Se você tiver só a unidade de medida e o valor dela, não é suficiente. Você precisa ter mais informações que isso, tá? Então, as grandezas vetoriais, elas são muito importantes para isso. Deixa eu ver mais o que é importante. Ela é definida por um módulo, né, que eu já falei para vocês. A palavra módulo é o número com a unidade de medida. Direção e sentido. Nós vamos representar as grandezas vetoriais sempre com vetorzinho, que eu já vou dar mais detalhes, né? Aqui eu estou representando a velocidade de um carro, né? Então, essa setinha aqui indica para que direção e sentido está a velocidade desse carro, né? Porque se você um carro está andando, beleza, mas ele está indo para onde? Eu preciso dessas informações, né? Então, aqui, outra coisa é o deslocamento, né? O deslocamento também é uma grandeza vetorial, é outro exemplo de grandeza vetorial. E força, né? Aqui tem uma pessoa puxando uma pedra. Quando ela puxa essa pedra, ela precisa aplicar uma força. Então, essa força aqui que ela está aplicando para puxar a pedra é representada por uma grandeza vetorial, porque força também é uma grandeza vetorial.
E aí, né, em física, o vetor é toda grandeza que só fica inteiramente determinada quando é dada por um número, uma direção e um sentido, né? Representamos por uma setinha, tá? Em vermelho aqui a gente fala que é uma reta numérica, né? Mas a representação do vetor, representação geométrica, é essa setinha em azul aqui, tá? Essa é a representação vetorial. Então, o símbolo, né, de uma grandeza vetorial é um vetor. E esse vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Módulo seria o tamanho dele, né? Então, esse tamanho dele aqui, ó, seria o módulo, ok? Quando fala a direção, é a reta numérica aqui, ó, essa de vermelho aqui, é a direção. Nesse caso aqui, ele está inclinado, né? Ou oblíquo, que a gente fala. E o sentido é para onde que a setinha está apontando. É a ponta da seta. A ponta da setinha é o sentido do vetor. Eu vou depois eu fazer alguns desenhos para vocês, né? Aqui, ó, né? Como eu coloquei as características. Aí aqui já vem um primeiro exemplo. Aqui eu tenho uma reta numérica. Estão vendo aqui? Eu representei por uns tracinhos, coloquei o ponto A, B, essa reta numérica R. Aqui eu falei que a distância entre um tracinho e outro vale U, né? A gente usa U, uma unidade qualquer de medida, tá? U, né? Como se fosse assim, centímetro, metro. Então a gente usa U. E esse em preto aqui é o desenho do meu vetor que eu representei pela letra V com uma setinha em cima, né? Então, o vetor aqui vai de A até B. Ó, de A até B, se vocês observarem, eu tenho 3 tracinhos, certo? Se cada tracinho vale U, 3 tracinhos vai valer quanto? 3U. Então, o módulo desse vetor é o quê? 3U, ou seja, 3 unidades de medida, né? Genérica. A direção. A direção é a direção da reta R. A direção, nesse caso aqui, ó, é onde ele está. Aqui também você pode falar que a direção é horizontal, tá? Direção horizontal. Sentido. O sentido é para onde a pontinha da seta está me mostrando. Então, meu sentido desse vetor é do ponto A para o ponto B. Então, o vetor tem módulo, direção e sentido. Outra coisa importantíssima é o vetor, quando você indica um vetor, né, a letra, a gente sabe que é um vetor, normalmente ela vai aparecer assim, ó, uma letrinha com uma setinha em cima, tá? Aqui, quando fala B, é a reta numérica B. Esses aqui vocês aprendem matemática, né? Vocês são mais acostumados com esse aqui. Mas é assim, tá? Uma letra com uma setinha em cima, né? Ó, aqui, né, outro desenho, módulo, a direção é o sentido da reta inclinada e o sentido é a pontinha da seta. Isso que é importante para vocês não se confundirem. Aí aqui eu coloquei exemplos de alguns vetores, alguns desenhos, né? Por exemplo, ó, esse primeiro aqui, eu representei um vetor A, né? Tá vendo que ele está inclinado, mas a representação simbólica aqui do A é o A com uma setinha em cima. A setinha em cima do A vai ser sempre horizontal para a direita, ela não muda. Aqui eu tenho um vetor B, que né, a representação aqui, ó, tá vendo? Setinha. Esse aqui, outro vetor A, devia ter mudado a letra, né? Aqui um vetor C e um vetor B. Então, por exemplo, se eu pedir as características do vetor B, ele tem um módulo, é um valor que eu não coloquei aqui, ele está horizontal e apontando para direita.
O vetor C, por exemplo, ele é vertical, né? Apontando para onde? Para cima. Nós vamos usar, quando vocês forem fazer exercícios mais na frente, nós usamos a reta numérica. Lembram disso aqui, ó? X, Y. Para cima eu tenho valores positivos, para a direita positivo, para baixo negativo e para a esquerda negativo. Então, depois, quando nós formos fazer operações com esses vetores, nós vamos usar esse conceito aqui. Mais para frente eu vou fazer um exemplo e mostrar como funciona, né? Aqui eu coloquei outros exemplos de vetores, ó. O vetor AB, ele é horizontal e aponta para a direita, né? Nesse caso aqui, você pode falar que ele é horizontal ou a direção dele pode ser a reta R, quando aparece. Esse aqui, o vetor DC, ele está apontando para a esquerda. Estão vendo a pontinha da seta aqui? Está apontando para a esquerda. O vetor EF, ele está apontando para onde? Para a direita. Os dois são horizontais. Então, todos esses três vetores, todos esses quatro vetores que eu coloquei na tela, a direção deles, a direção é horizontal. O sentido deles que muda. O vetor AB tem o sentido para a direita. O vetor EF tem o sentido para a direita. O vetor HG, o sentido para a esquerda. O vetor DC, sentido para a esquerda. Mas a direção de todos são horizontais, né? Porque ele está deitadinho. Outro aqui é a direção vertical, ó. Deixa eu ver se eu tenho borracha aqui. A borracha está desabilitada. Esse aqui, o vetor AB, a direção desses aqui são o quê? Verticais. Eles estão na vertical, ó. AB para cima, né? Sentido para cima. Esse aqui, CD, ele é vertical, só que o sentido dele é o quê? Para baixo. Esse aqui, EF, o sentido dele é para cima, ok? E ele também, a direção é vertical. Aqui tem outros, né? Pode ser outras opções. Esse aqui é chamado de rosa dos ventos, né? Talvez vocês já viram em geografia. Aí, por exemplo, ó, o vetor P, a direção dele é para a direita e o ou para leste, né? Perdão. Direção, falei errado. Direção horizontal, sentido para a direita ou leste. Aqui, esse vetor Q, direção horizontal, sentido para a esquerda ou oeste. Você usa leste, oeste quando aparecer outros tipos de informação. Normalmente você pode usar para a direita ou para a esquerda, que não tem problema. Só dou dando um exemplo, né? Esse vetor R aqui, o vetor R, a direção dele é vertical, né? E o sentido é para cima ou norte. O vetor S, direção também vertical, o sentido para baixo ou sul. E esse aqui, o M e o M sentido nordeste e o N sentido noroeste, né? Nós, na física, nós preferimos falar que ele está inclinado, tá? Vai ser suficiente para gente, né? Como eu falei para vocês, uma observação importante que nós vamos usar
aqui a direção, esse eixo aqui, quando nós formos fazer operações com vetores. Os vetores, gente, eles fazem todas as operações matemáticas. Eles somam, eles se subtraem, multiplica, divide. Nós vamos usar menos operações, né? As mais básicas. Mas quem desejar fazer matemática, física, química, qualquer engenharia, você tem uma matéria que só trabalha notação vetorial, né? Então, vocês aprendem várias, como é que fala? Várias operações com vetores. Então, na hora de fazer as operações, vocês vão, para saber se ele é positivo ou negativo, vocês vão se orientar por esses eixos assim, ó. Quando a setinha apontar para cima, positivo. Se ela apontar para baixo, negativo. Se ela apontar para a direita, positivo. Se ela apontar para a esquerda, negativo. Não desespera, não, que já já vocês vão ver isso, que não é tão complicado assim, não. Como eu falei que a representação é super importante, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho a representação geométrica, é o desenho do vetor. E a representação, quando você escreve o vetor, a escrita, você, como eu falei, você usa uma letrinha com uma setinha em cima. Então, por exemplo, você não pode usar, se o meu vetor está inclinado, a setinha dele não pode ser inclinada, ela vai ser sempre, o correto é como? É o vetor A. Por exemplo, o vetor C, ó, esse aqui está correto. Vetor B, olha como que eu representei. Eu não posso representar o vetor B assim, ó. Isso aqui tá o quê? Errado, né? Porque sempre o símbolo, né, do vetor, a parte geométrica é essa setinha. E quando eu faço o símbolo do vetor, é uma letra com uma setinha em cima. Só que ela é sempre um padrão. A setinha sempre horizontal para a direita, né? Igual aqui, ó, o vetor D. Eu não posso, é errado eu usar assim, né? Sempre horizontal para a direita, independente da direção e o sentido a qual o vetor está associado. Como eu falei para vocês, eles fazem operações, né? Essas operações são chamadas de, nós chamamos o resultado de vetor resultante ou vetor soma. Depende do livro, de onde vocês, né, que agora com as aulas online, vocês consultam bastante a internet. Então, ele pode ser chamado de vetor resultante ou vetor soma. Vai aparecer essas duas opções para vocês. Vetor resultante, normalmente, nós representamos pela letra R, assim, né? Ou vetor soma também serve o S. Eu prefiro colocar R porque meu S é muito feio, né? Como eu falei para vocês, eles fazem operações, mas é um pouco diferente, né? Nós utilizamos os métodos gráficos e analíticos. Tá aqui. Ai, me perdi aqui no meu pincel. Método gráfico e o método analítico. O método gráfico é quando você tem os desenhos e você vai juntando os desenhos. O método analítico é quando você faz conta, né, utilizando as letrinhas. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho duas regras. Uma é a regra do polígono. Parece aula de matemática nós estamos tendo hoje, né, gente? Mas é. A regra do polígono é o seguinte: você vai ligar os vetores à origem com a extremidade. Então, a origem do vetor é esse pontinho aqui, né? E a extremidade é a ponta da setinha. Ou seja, onde termina um, começa outro. Vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D. E eu quero achar a soma desses vetores. Como que eu faço? Eu só vou juntar eles. Um dado importante é que
O vetor, você pode mudar ele de lugar, só que você não pode rotacionar, girar, nada, ele tem que ficar no mesmo lugar. Então, observa que o A, o vetor A, aí eu peguei o vetor B e coloquei aqui, ó, onde, pensa o seguinte, o método, a regra do polígono, onde começa um, termina o outro. Então, ó, pontinha da seta com a origem do vetor. Coloquei aqui, pontinha da seta com a origem do vetor C. E o D, pontinha da seta, né? Aí eu juntei os três, vocês estão vendo? Um após o outro. Só que eu não rotacionei para eles ficarem retos, eles têm que ficar igual eles eram. O que vai ser meu vetor soma? Você vai ligar o início ao fim. Na verdade, meu vetor soma parece o vetor resultante, né? Que só está interessado no ponto de partida e no ponto de chegada. Então, esse vai ser o meu vetor resultante, o meu vetor soma. O vetor resultante é a soma vetorial, tá? O outro método é quando você... Deixa eu ver se aparece a animação. Você liga as extremidades do vetor. Vocês estão vendo aqui como fez? E esse aqui é o meu vetor soma. Vou voltar para ver. Ó, tem dois vetores, vetor A e B. Vou somar esses dois. Esse é o método paralelogramo. Ó, você pega as duas extremidades, juntou, e aí você vai fechar um paralelogramo. Você vai fazer uma linha paralela ao vetor B, só que você pega na extremidade do vetor A, e uma linha paralela ao vetor A, né? Pela extremidade do vetor B, esse pontinho, pontinho. E aí, meu vetor soma vai ser quando você liga o centro aqui até a ponta do outro. Esse vai ser o meu vetor resultante, tá? Como eu falei isso aqui, eu já falei, né? Vetores que possuem... Depois eu vou voltar lá e fazer mais uns exemplos, tá, gente? Daqui. Mesma direção. Vocês estão vendo esses três vetores? Eles são diferentes, mas possuem mesma direção. Aqui tem o vetor A, o vetor B e o vetor R. O R seria a soma desses dois. Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B, e o meu vetor R seria a soma desses dois. Se você olhar, acho que o meu desenho aqui, o R, não ficou do mesmo tamanho, né? Mas o que é você somar esses dois vetores? É eu pegar o vetor B mais o vetor A, né? Eu tenho o vetor B, fazer aqui uma escala menor, mais o vetor A. E aí, o meu vetor soma é o total deles, tá? E esse aqui, o que acontece? Um tá para positivo e o outro negativo. É como se um anulasse o outro. Ó, esse pedaço aqui, um diminui do outro. Meu vetor soma, só sobrou esse pedaço aqui, né? Que é o meu vetor soma. Quando eles forem perpendiculares, é os casos que nós vamos usar, tá? Também. O que é perpendicular? Perpendicular é quando faz um ângulo de 90 graus entre eles. Tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B, né? Aqui eu coloquei eles ficaram perpendiculares. Como que eu calculo o vetor soma? Se vocês olharem a geometria aqui, é um triângulo retângulo, né? Como que eu calculo R? Usando o teorema de Pitágoras, né? Vetor soma ao quadrado, mais A ao quadrado, mais B ao quadrado. E aí, se você der valores, vamos supor que aqui é 3 e aqui é 4, 3 vezes 3 dá. E aqui vale 4, vamos supor que o vetor A é igual a 3 e o vetor B é igual a 4. 4 unidades de medida. Como é que eu acho o valor resultante aqui? Eu pego, né, aqui, faço o vetor resultante, vetor soma, né, igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, meu vetor R ao quadrado, aí eu vou substituir, aí eu não preciso mais da setinha em cima. Então, fica A ao quadrado mais
B ao quadrado. A vale 3, 3 vezes 3, 9, e B, 4, 16, né? Então, aqui eu vou ter que R ao quadrado vai ser igual a 25. Tirou a raiz, o R vai ser igual a 5 unidades de medida. Então, o meu vetor soma aqui vai valer 5. Tá? Aqui eu fiz um exemplo de características de vetores. Tem o vetor A, B, C, A, B, E, G e D, né? E eu falei que cada tracinho desse mede 1, cada lado desse quadradinho mede 1. Então, aqui, por exemplo, o vetor B. Quais são as características do vetor B? Ó, vamos aqui fazer só alguns. O vetor B, quais são as características do vetor B? Ele é horizontal, certo? Vou colocar aqui em cima, B. Ele é horizontal, isso aqui é a direção. Ele é horizontal. Qual o sentido do vetor B? O sentido é para direita. E qual o módulo do vetor B? O módulo dele, se cada lado desse quadradinho aqui, dessa malha, vale uma unidade, então se tenho duas, né? Dois pedacinhos, duas unidades. Aí ele falou que uma unidade vale 1 newton, então aqui vale 2 newton. Mais para frente nós vamos ver, acho que vocês estudaram talvez alguma coisa no 9º ano, mas Newton é a unidade de medida para força, em homenagem ao Sir Isaac Newton. Né? Estão vendo? Então vamos estudar as características aqui do vetor F. Ó, o vetor F. Ele aponta qual a direção do vetor F? A direção do vetor F, ó, é vertical. Qual é o sentido dele? Do vetor F? Para cima. E qual é o módulo do vetor F? O módulo dele é o quê? Ele pega dois quadradinhos, duas unidades, então o módulo dele é de 2 newtons. Vamos pegar o G. Vetor G. Ó, a direção dele. Ó, o vetor G está aqui embaixo. Direção horizontal. Sentido do vetor G para a esquerda. E o módulo dele, quanto que dá? O módulo, ó, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, o módulo dele é de 4 unidades, ou seja, 4 newtons, que é o tamanho dele. Ok? Aqui, se eu quiser calcular, por exemplo, o C, eu falo que a direção dele é inclinada. O sentido para a esquerda, não é para a esquerda, né? Aqui eu teria que ter um ângulo que ele fica 90 graus, né? Ele está inclinado entre 180 e 90 graus, né? E agora, para calcular o tamanho, você teria que usar isso aqui, ó. Você teria que fechar aqui e ver que isso aqui é um triângulo retângulo e calcular a hipotenusa dele. O vetor C seria a hipotenusa. Você calcular o módulo dele. Nossa, ficou tudo borrado. Mas não precisa, não. Aqui. Mais um exemplo. Esse aqui
né? Mesma coisa, só que cada quadradinho desse agora vale 2. Então, eu chamei de vetor soma 1, a soma do vetor A mais o vetor B. Aí, olha aqui o que eu fiz. Eu usei o método poligonal, onde termina um, começa outro vetor. Vocês estão vendo? Coloquei o vetor A aqui e o vetor B aqui. Então, o vetor soma 1, você vai ligar esses dois vetores. Fechei um triângulo retângulo. E aí, como que eu calculo o vetor soma? Você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Se cada espacinho vale 2, o vetor A vale 6 e o vetor E vale 8. Aí, ó, vocês estão vendo que eu substituí aqui e achei que o vetor soma é igual a 10 unidades de medida, tá? E aí, as características do meu vetor soma. Ele tem módulo de 10 unidades, a direção oblíqua e o sentido nordeste. Outro exemplo aqui, eu chamei de soma 2, né? A soma do vetor A, só que agora mais o vetor D, tá? Ó, o vetor A e o vetor D, eles possuem a mesma direção, fica mais fácil somar. Então, aqui, ó, onde começa um, termina outro. Ó, eu coloquei o vetor A e encaixei o vetor D aqui, ó. Somei os dois. Como que eu somo o vetor A mais o vetor D? É só somar os valores numéricos mesmo. Só fazer 6U, 6 mais 10U, né? Que vai ser 16U. Vocês estão vendo o meu vetor soma 2? Ele tem o tamanho total do vetor A mais o vetor D, né? E aí, as características dele, ele tem intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo, tá? Muito exercício aparece a palavra intensidade, os alunos ficam assim, mas o que é intensidade? O que é intensidade? Quando ele pergunta intensidade, ele quer saber o valor de alguma coisa, né? Qual a intensidade que você chutou a porta hoje? Qual o tamanho da sua dor? Ele queria saber, né? Só que dor não dá para medir, mas seria isso. Qual a intensidade da febre de uma pessoa? 38 graus Celsius. Então, quer dizer, o valor numérico. Quando fala intensidade, é o valor numérico, tá? Então, nesse caso aqui é o módulo. A direção dele, horizontal, né? E o sentido para a direita, ou leste, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui é quando eles não estão no mesmo sentido, eles estão em sentidos opostos. Então, a minha soma 3 é o vetor C mais o vetor D. Olha aqui o vetor C mais o vetor D. O vetor C, ele está para a esquerda e o vetor D está para a direita, né? Como que é o meu vetor soma? Que é o S3. Vai ser, quanto que vale o vetor C? O vetor C vale 4 unidades, porque cada um vale 2, né? Aí é que entra aquele detalhe que eu falei para vocês, ó. Lembram disso aqui? Nesse caso aqui, o C está apontando para onde? Para a esquerda, então vai ser menos, ele mede 4, né? O D está apontando para onde? Para a direita, então, mais, deixa eu ver aqui se soma. Não, não soma. Mais, quanto que vale D? Cadê o D? Ó, tem 2, 4, 6, 8, 10. 10, positivo, certo? Então, ó, o C está apontando para a esquerda, ele é negativo. O D apontando para a direita é positivo. Então, 4 mais menos 4 mais 10 vai ser igual a 6 unidades de medida, que é o meu vetor soma. Vocês estão vendo? Aqui eu fiz
da forma algébrica. E aqui ele está representado da forma geométrica, tá? Quando nós formos fazer leis de Newton, nós vamos ter que representar, a maioria dos casos é as duas formas, a forma geométrica e a forma algébrica. Agora eu vou mudar de tela para mostrar para vocês. Vou colocar aqui para vocês, antes de mais nada, a chamada, tá? Respondam a frequência aí primeiro. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Agora eu vou pedir um favorzinho para vocês, do primeiro. Eu quero um favor de vocês. Acho que para as turmas do primeiro ano, primeira série, 1 até o 5, tá? O 6 não. Essa mensagem não é para a turma do 6. É um recadinho para o pessoal fazer a minha recuperação trimestral lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vou colocar aqui um recadinho. Eu peço a gentileza, se vocês puderem, copiar e colar no WhatsApp da sala de vocês. Não precisa ser o líder para fazer, não. Todos podem fazer. Vocês viram que eu coloquei aí um recadinho? Faz essa gentileza para mim, tá, gente? Posta lá no WhatsApp da turma de vocês, da primeira série até a quinta, do primeiro 1 até o primeiro 5. O primeiro 6 são os alunos do domingo. Ele já mandou a lista para quem está de recuperação, tá? E aqueles que não estão de recuperação, que quiserem aumentar a nota, é só me mandar uma mensagem, um e-mail lá, que eu envio o link para ele para poder fazer a prova. Ah, estão perguntando se eu sei quando vai voltar as aulas presenciais. Não sei, gente. Olha, eu estava apostando que ia ser essa semana.
Pode me mandar mensagem no Classroom ou mandar mensagem por e-mail, tanto faz, tá? Qualquer um dos dois lugares eu respondo, tá bom? Eu estava achando que ia ser essa semana, mas aí ele só liberou até o Fundamental 1, né? Então, eu não sei se semana que vem ele vai liberar o Fundamental 2 e na outra o ensino médio, eu não faço a menor ideia, tá? Essa semana o secretário de Saúde anunciou que já teve transmissão comunitária no estado daquela variante P1, que é aquela de Manaus, que ela é muito transmissível. Então, não sei se isso muda o quadro, aí eu não sei. Só lembrando que enquanto permanecermos remoto, toda terça-feira nós temos aula esse horário. A partir do momento que voltar a ser presencial, nós não teremos mais essas aulas, tá, galera? Colocar a mensagem lá para mim? Compartilhar aqui agora a minha telinha de... Meu... Apareceu aí para vocês, uma telinha em branco? Ah, obrigada, Arthur. Aí, gente, ó, por favor, tá? E distribui essa mensagem aí lá que eu coloquei em cima, nos grupos, para a galera estar ciente que como fazer a prova, tá? Porque às vezes o aluno se confunde, e no celular, às vezes não carrega direito, né? Então, costuma demorar para aparecer. Bom, agora eu vou apanhar um pouco aqui, que eu não sou boa de desenho. Eu vou mostrar para vocês a questão dos vetores, né? Então, por exemplo, ó, vou desenhar um vetor aqui, um vetor A aqui. Por exemplo, eu representei aqui o vetor A. E aí eu vou fazer um vetor B aqui. Como que eu somo esses dois vetores? Como que eu vou somar esses dois vetores? Como que você soma? Você vai somar, você pode somar o vetor soma ou o vetor resultante, você pode fazer assim, ó. O vetor R vai ser o vetor A mais o vetor B, certo? Ou você pode desenhar. Como que você desenha? Tem esse método aqui é um só. Você pega o vetor A, certo? Que é o vetor A. E aí, o vetor B, ele vai pegar na pontinha da seta e continuar. Então, o seu vetor soma vai ser o quê? Vai ser a soma entre esses dois. Esse aqui é o meu vetor resultante, ou meu vetor soma. É assim que você representa geometricamente. Se você tiver, aí vamos já, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um bloquinho aqui. Aí eu tenho uma força que eu vou chamar de F1 para a direita e uma força F2 para a esquerda. Vou falar que F1 vale 5 newtons e que F2 vale 2 newtons. Se tiver uma força, qual força que é maior? F1 ou F2? Nesse caso aqui é F1, certo? Então, esse corpo aqui vai andar para onde? Para a direita, certo? Né? A velocidade dele vai ser para a direita, se alguém estiver puxando, né? Como que eu calculo o meu vetor resultante aqui? Meu vetor resultante vai ser F1 mais F2. Isso aqui
é a minha parte algébrica. Como que eu faço essa conta? Essa daqui é a definição de vetor soma, F1 mais F2. Quando eu vou substituir essas letrinhas por números, eu esqueço a setinha em cima, eu só uso a parte escalar. Então, fica assim, R vai ser igual F1, F1 não está para a direita, então ele vai ser positivo. F2 não está para a esquerda, então vai ser negativo. E aí você soma como uma continha qualquer. 5 menos 2 vai ser quanto? 3 mil. Esse seria meu vetor soma. E como que eu posso representar ele aqui no meu bloquinho? Como um vetor R aqui. Ou, né, FR no futuro. Ok? Viram? Assim, é uma notação nova e que vocês vão ter que se adaptar, né? E aí, à medida que nós formos fazendo exercícios, vocês vão se adaptando com ela, ok? Alguma perguntinha, gente? Eu acho que dá tempo de eu fazer mais fazer mais um negocinho aqui, um outro exemplo. Ó, quer ver? Lembra que eu falei dos métodos? Então, se você tiver um vetor. Ele não. Um vetor. Ai, Jesus. Por exemplo, um vetor A aqui e um vetor B. Vocês viram que eu coloquei extremidade com extremidade? Como que eu acho o vetor resultante dele, o desenho? Você vai pegar e fazer uma linha paralela ao vetor B até aqui e uma outra paralela ao vetor C. Aqui onde eles se encontrarem, você vai puxar uma setinha e será seu vetor resultante, seu vetor soma. Outra situação é se você tiver assim, ó, vetor A, vetor B, o vetor C. Como que eu somo esses três vetores? Vocês fazem o método paralelogramo, onde começa um, termina outro. Ó. O vetor A, aí eu venho aqui o vetor B, e depois eu venho aqui o vetor C. O meu vetor soma vai ser qual? Vai ser esse aqui, ó. Você vai pegar da extremidade do um e até o outro, ó, tá vendo? Não ficou muito retinho, não, mas é isso aqui. Então, são dois métodos diferentes. Esse aqui é do paralelograma e esse aqui é o método poligonal, onde começa um, termina outro. Você vai juntando eles e calcula o R, e coloca o R. Esse aqui é mais usado para representações, né? Nós vamos usar bastante esse aqui, né? E os outros métodos. Geralmente, nós usamos 2 ou 3 vetores só, tá? Alguma perguntinha, gente? Deu para se situar mais ou menos?